Olá pessoal, estamos aqui com mais um podcast e hoje eu trago esse cara extraordinário, o rei da oratória, Daniel Tomás. Daniel, fala pra gente aí, quem é Daniel? Opa, boa noite, Renato, beleza? Primeiro, assim, agradecer o convite, não é? Uma oportunidade sensacional de estar contigo, um cara que a gente aprendeu a respeitar e admirar, essa amizade forte que a gente está construindo, coisa muito bacana e com certeza levar para a vida. Quem é Daniel? Poxa, Daniel, mais especificamente, hoje estou sendo conhecido na área da comunicação, da oratória, né? Dos bons. Que é uma das habilidades aí que a gente desenvolveu, muito especialmente nos últimos tempos, e algo que eu faço muito mais pelo prazer e pelo resultado do que por outra coisa em si. Mas tu não é daqui não, né Daniel? Tu é do sul, né? Sou gaúcho, sou do Rio Grande do Sul. Bate? Bate, É. gosto do chimarrão, claro, gosto do churrasco, obviamente, mas já sou um apaixonado pelo Nordeste, né? E já me considero aí recifense. Mas não foi assim, você foi pra Petrolina, não foi? E depois foi que veio pra cá. Não, na realidade, minha história no Nordeste começa no Maranhão, né? Maranhão. Morei em São Luís do Maranhão. E depois, dentro da atividade, né, através dos cursos que nós oferecemos hoje em todo o Brasil, né, através da Escola Jovem Profissional, Escola Técnica e Faculdade Jovem Profissional, qual eu represento lá no Rio Grande do Sul, a gente acaba viajando muito e tive a oportunidade de conhecer muito do Nordeste, né? Praticamente hoje conheço, na realidade conheço todos os estados brasileiros, todas as capitais. Toda semana tá na rua. E o Nordeste, a oportunidade de conhecer também todos os estados nordestinos, né? Desde Salvador até São Luís. E a esposa junto. E a esposa junto. Aqui, eu vi o nome dela. Minha querida esposa, doutora Andréia Modesto, maranhense, né? Maranhense. Aí já temos um motivo que me levou ao Maranhão. Você tirou ela de lá, né? Tirei ela de lá. Mas ela tá gostando daqui? Sim. Ah, tá gostando, né? Acompanhado, né? Mas a escola que tu fala é a escola agrícola, né? Não, na verdade é uma escola profissionalizante, né? Uma escola técnica que oferece cursos profissionalizantes. Entre uma série de cursos que são presenciais, locais, né? Temos cursos de bombeiro civil, hoje inclusive a nossa escola no Rio Grande do Sul é a líder em formação de bombeiro civil. Nós temos duas estruturas físicas importantes, uma no Rio Grande do Sul e outra em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. E aqui nós oferecemos treinamentos, né, dos mais diversos, cursos técnicos, técnico em enfermagem, cursos na área de estética, e enfim. Mas a bombeiro civil a gente sempre destaca, né, porque realmente nos tornamos líder nessa formação. E temos uma classe de cursos que a gente chama de cursos itinerantes. O que é o curso itinerante? É aquele curso formatado para acontecer num final de semana, sexta, sábado e domingo. Então, nessa categoria de formações, hoje nós somos líder no Brasil. Ninguém faz o que a gente faz, porque temos um resultado muito vasto. São milhares de turmas formadas Brasil afora em todos os estados brasileiros. Daí, nessa gama de cursos, nós temos cursos como operador de máquinas agrícolas, operador de máquinas pesadas, energia solar, inseminação artificial em bovinos, perícia criminal e uma série de outros cursos que são formações muito práticas, muito objetivas que a gente oferece dentro de uma visão de levar conhecimento e qualificação para os quatro cantos do país, oportunizando aquelas pessoas que, por questão de logística, por questão de distância, muitas vezes não se pode se deslocar a um grande centro para ter esse tipo de formação. E é você quem ministra os cursos? Não. Toda a estrutura é montada, tá? Então nós temos uma equipe comercial que faz a parte de venda, nós temos uma equipe de logística que é que faz os contatos e a parceria, e nós temos o nosso corpo docente, ou seja, para cada uma das formações existem professores capacitados, treinados, né, referências hoje no mercado para oferecer o treinamento. A minha parte enquanto direção da escola hoje é a parte de acompanhar o processo de execução. Então eu vou lá para dar aquela qualidade, acompanhar todo o processo, auxiliar o professor, fazer a abertura, fazer o encerramento da turma. Essa é a parte, entre outras, né, obviamente, no treinamento das equipes de vendas, naquilo que a gente pode dar como suporte hoje para os nossos colaboradores. E essa parte aí que vou entrar agora nessa parte da oratória, que você é mestre na oratória, de onde vem essa
Porque, bicho, eu fiz curso de oratória, já fiz curso de oratória, e quando eu fiz o teu treinamento lá, rapaz, eu fiquei louco. Eu disse, rapaz, esse cara é o top Brasil de oratória. E tanto é, não é porque eu estou falando não, porque o homem está enchendo turma, todo vez que abre turma, enche turma, e o pessoal sai maravilhado. E de onde vem essa oratória, não? Então, essa atribuição aí de mestre da oratória, eu tenho ouvido falar muito e estou quase acreditando, para ser honesto. Na realidade, assim, Renato, eu falo em público. Bom, a minha história com falar em público, ela é um pouco interessante, né? Porque eu era extremamente tímido. Eu era de uma timidez extrema. Eu literalmente fui criado na roça, no interior do Rio Grande do Sul. Até os meus 14, 15 anos de idade, eu era lá no sul a gente usa a expressão bicho do mato. Não me relacionava com ninguém, tinha vergonha, timidez. Na escola era muito tímido, não tinha uma vida social muito ativa, justamente por causa dessa timidez, essa vergonha. Eu fui criado dentro de uma igreja, uma comunidade cristã, e ali essa timidez ficava cada vez mais evidente, porque eu não queria participar de nada, inclusive tinha vergonha até de participar do coral da juventude na igreja, porque eu não me sentia confortável. E sempre que eu via uma oportunidade de falar em público, era aquela situação de nervosismo, de medo, de vergonha. E quando falava, né, era muito mais assim, fechando os olhos e soltando as palavras do que tendo algum tipo de domínio de comunicação. Então, isso, talvez por ter vivido isso, e também uma busca de alguma forma me afirmar, e também essa prática aí nos relacionamentos da comunidade cristã a qual eu pertencia, que me levava naturalmente, comecei muito cedo a ocupar cargos de liderança, né? Líder de grupo de juvenil, grupo de jovens, né, mais adultos e tudo mais. Então, eu tinha sempre o convite para estar palestrando. Então, essa necessidade de falar em público, de alguma maneira sendo treinado. E hoje, então eu sempre falei em público a minha vida inteira, né? E hoje, na realidade, a oratória para mim, como a gente traz ela dentro do treinamento, é muito mais pelo que eu vejo e acompanho de fato, né, o resultado na vida de cada aluno, a transformação que isso geralmente gera na vida daqueles que participam. Verdade. Daí você começou a treinar, aprendeu bem, porque tá passando pra gente aqui de uma forma espetacular, isso é nítido, e acredite quando eu falo que você é mestre da oratória, porque eu convivo com muitos palestrantes, sabe disso, a gente tá com a nossa turma lá da formação de palestrante do TEDx, né? E a sua aula foi um show de bola, graças a Deus eu fui na frente, né? Fui primeiro, né? Pra depois ninguém falar, rapaz, saiu o Daniel, entrou o Renato, ixi, mas como caiu o nível. Então, eu fui na frente, aí quando foi melhorando o negócio, né? E assim, todos eles, toda a turma, todo mundo que eu acompanho, que faz teu treinamento lá, bicho, sai maravilhado. Mas assim, Daniel, a oratória para a vida profissional, qual é a tua percepção dela? Então, Renato, legal a tua pergunta. E a gente pode falar de oratória para a vida profissional, a gente pode falar de oratória para os relacionamentos pessoais, a gente pode falar de oratória para autoestima. Temos muitas formas, muitas dinâmicas para falar de oratória. Mas vamos lá, dentro da tua pergunta, para a vida profissional. O que acontece hoje? O melhor profissional nem sempre é o que tem mais técnica, nem sempre é o que tem mais experiência, nem sempre é o que tem mais conhecimento, nem sempre é o que tem uma melhor estrutura por trás dele. O melhor profissional é aquele que se vende melhor, aquele que se comunica melhor, aquele que de alguma maneira se relaciona melhor com o público dele. Então, ter esses conhecimentos mínimos de comunicação, de interação, saber usar o rapport, saber usar a empatia, saber trabalhar o carisma, gerar conexão e fidelizar, são dinâmicas que são muito rápidas e muito abrangentes nos resultados profissionais. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de falar em público, eu me dei bem. Todas as vezes que
um comunicador, um profissional, tem a oportunidade de se apresentar diante de um cliente, diante de um grupo, diante de um aluno, diante de uma equipe de colaboradores, e ele de alguma maneira encanta através da fala ou passa pelo menos segurança, confiança, ele catalisa, vamos usar o termo nosso querido amigo Flávio, né? Ele catalisa, ele cria uma congruência e um impacto muito mais rápido. Então, a oratória na vida profissional, eu entendo dessa forma. Inclusive, Renato, você sabe disso, você é um empresário, boa comunicação, boa oratória é requisito número 1 em 99% das contratações hoje. Ou seja, uma necessidade de saber se relacionar e saber se comunicar. Isso, e assim, eu fui lá, a primeira vez que eu vi você falando, ensinando, não foi nem oratória. Embora eu ia, quando eu vi lá o seu curso de oratória, eu ia, mas eu estava com outro compromisso, que eu tenho os compromissos lá dos eventos de Três Tambores, de Equest, né? E, poxa, não deu para ir, eu fiquei, poxa, uma hora eu vou. Aí teve uma palestra tua no Sebrae, dia de quarta-feira, era de vendas. De vendas. É o desconto. Emoção vende mais que descontão. Aí eu fui, pô, eu adoro treinamento, eu participo de todos, independente, tem gente que diz, você foi bom, isso foi ruim, isso foi bom, isso foi ruim, para mim todos são bons. Mas quando eu vi tu falando lá e mostrando e se apresentando e colocando, eu disse, rapaz, bicho, o cara é bom mesmo. O cara é top. E trouxe algumas coisas que eu não conhecia também. Então eu disse, o cara sabe vender, sabe ensinar e tem uma oratória perfeita. O curso de oratória dele deve ser muito bom. Aí tem uma oportunidade de ir. Então assim, até para você vender, como você está falando, vender o produto, teu produto, você apresentar o teu produto, tem que ter boa oratória. Mas assim, realmente uma boa oratória ajuda mesmo na venda? Com certeza, sim. Com relação à venda, muito especialmente aquela venda que você trata no pessoal, né? No 1 a 1, seja presencial, seja no WhatsApp, seja por telefone. Porque a questão... Só uma viradinha para a câmera. Tá bom. Legal. Então, assim, ó, na questão do 1 a 1, de uma venda por telefone, eu diria assim, Renato, vamos entender de duas formas, tá? Uma é a prática, você saber de alguma maneira trabalhar isso, se posicionar melhor, se expressar melhor, encontrar as melhores palavras, ter o poder pessoal de persuasão, trabalhar a linguagem não verbal, linguagem corporal, aplicar isso na tua própria vida, na tua relação de venda. Ponto 1. Ponto 2 é, dentro da oratória, o que a gente trata de mostrar dentro da oratória, é a questão do autoconhecimento, de como isso funciona e como eu posso conhecer o outro. Então, são duas frentes. A primeira frente é aplicar isso na minha vida, usar esses recursos, e a segunda é conhecer como a outra pessoa funciona, como o cliente funciona. Entender os canais de recepção, entender o perfil comportamental, entender os sistemas representacionais, se é visual, auditiva, sinestésica, entender, inclusive tem um conceito que a gente trabalha bastante, você teve a oportunidade de participar, de ouvir, né? Que é a comunicação é responsabilidade do comunicador. Ou seja, toda vez que eu me comunico, a responsabilidade é minha. E eu achava que era do outro. Exato, porque é um entendimento, não vou dizer equivocado, né, mas vamos lá, dentro do mundo corporativo, dentro do mundo da assertividade, onde as pessoas buscam de alguma forma... Quando a gente fala de assertividade, é importante frisar que não é assertivo com C, mas é assertivo com 2 S's. Não se trata de assertivo de acertar, mas assertivo no sentido de se posicionar, você procurar um posicionamento na comunicação que seja o mais adequado, o mais inteligente possível. Então, dentro da busca dessa assertividade, dessa potencializar o resultado da comunicação, então sim, a comunicação é a responsabilidade de quem propõe a comunicação. Ou seja,
O comunicador ou o vendedor, ele precisa naturalmente entender o perfil, compreender o melhor momento, entender os sistemas de representação dessa pessoa e criar um formato de fala ou de mensagem dentro do nível de entendimento da outra pessoa. A gente usa o exemplo, né? Se eu te convido para minha casa, eu sou gaúcho. Naturalmente para mim, eu vou fazer um churrasco. Vou para a churrasqueira, faço aquele churrasco, uma picanha, uma fraldinha, uma maminha. Mas eu corro o risco de você chegar na minha casa e dizer, poxa Daniel, muito obrigado pela gentileza, mas eu sou vegetariano, sou vegano. Ou seja, por mais que a minha boa vontade, não é, esteja presente, a falta de ter feito a pesquisa primeiro para entender o que o Renato gosta, o que ele prefere, se ele é alérgico a algum tipo de alimento, de criar algo dentro do formato do Renato, pode ser o grande sabotador nesse momento. Né? Então, compreender, quando a gente fala que a comunicação é a responsabilidade do comunicador, é sobre isso que estamos falando. Estamos falando sobre entender o outro e criar um sistema de linguagem dentro do que para o outro é mais natural e mais fácil de compreender. Rapaz, é uma aula, né? Tá dando uma aula aqui pra gente de oratória e comunicação. Porque estamos dizendo, se não entender, o problema é dele. Entenda como você quiser. Exatamente. Então, na cabeça da gente não, eu falei, que o cara entende quando ele quiser, mas realmente, quando você explanou aí, conhecer o perfil, saber a forma de falar com o cara, que o dominante, ele não gosta muito do não, né? O conforme, ele quer tudo explicadinho, né? Assim que funciona. Exatamente. O influente gosta do sorriso, da alegria, o formato que você não pode comunicar com o influente fechado. Então, assim, faz todo sentido você falar que quando estou comunicando, eu tenho que fazer entender. E lá no treinamento você fala muito sobre cérebro, sobre como é que se fala? O que o cara gosta de pegar, o cara gosta de ver, e você dá aqueles exemplos. Tem cara que gosta de gesticular, tipo, o corpo, você fala, o corpo fala, não adianta você falar sem falar uma coisa, o teu corpo vai mentir, vai dizer que é diferente do que você está falando. Isso acontece, né? Totalmente. Bom, aqui a gente fala muito sobre o que se tem hoje de informação, tem todo um aparato, né, para a felicidade nossa, né, felicidade da humanidade. Cada vez mais se tem informações sobre como o cérebro funciona, como o inconsciente funciona, como o ser humano funciona. Isso nos ajuda muito no autoconhecimento e nessas questões de como se conduzir melhor, né? Em qualquer tipo de processo, seja de uma palestra, de uma venda, seja nas relações pessoais. Então entender um pouco disso faz toda a diferença. Pessoas que são visuais preferem ver, pessoas que são auditivas dão prioridade ao que ouvem, e a pessoa que é sinestésica ao toque, ao contato, à sensação. Saber criar dentro de uma linguagem um sistema que atende tudo isso é mágico, porque você de alguma maneira consegue encantar as pessoas, né? Levando elas a sentir, a ouvir, a tocar, a trabalhar o visual. Então esse tipo de entendimento ele faz muita diferença nos resultados. E com relação ao que você falou sobre a linguagem corporal é alguma coisa que pra mim é fantástico. O cara fala uma coisa, o corpo diz outra. Exatamente. O corpo não mente. O corpo não mente. Verdade. Por exemplo, aqui entre nós fica muito evidente que estamos curtindo esse momento, que estamos num flow, porque a naturalidade dos nossos gestos, o sorriso, rapport que criamos, isso, né? Se a gente for alinhar aqui, estamos praticamente quem observa na câmera, vai ver que estamos no mesmo nível, nossos corpos alinhados, Botou a mãozinha, botamos a mão em cima da mão, porque há um fluxo natural, isso se chama rapport, essa conexão da linguagem corporal. Seria totalmente diferente que eu estivesse aqui com os braços cruzados. Assim. Imagine eu falando aqui, eu sou apaixonado pelo tema de oratório, falando com os braços cruzados, não existe congruência. Então, realmente, isso, né, para a gente resumir de uma maneira assim que todo mundo entenda, né, a gente fala em média, processa em média, 70 a 100 palavras por minuto. Essa é uma cadência média na nossa fala, 70 a 100 palavras por minuto. Só que nesse momento, enquanto eu estou falando 70 a 100 palavras, o meu cérebro está processando de 800
a 1.200 palavras por minuto. Ou seja, enquanto eu estou falando, meu cérebro está processando, e é uma chuva, uma enxurrada de sensações, de emoções, de vibrações, de reações inconscientes. E o reflexo disso é o que acontece na minha linguagem corporal. Ou seja, eu estou falando e meu corpo está reagindo àquilo que eu estou pensando, àquilo que eu estou sentindo naquele momento. Por isso que o corpo ele fala. E o poder da comunicação ele acontece exatamente quando existe esse alinhamento, essa congruência, essa coerência entre o que eu estou falando, o que eu estou pensando e o que o meu corpo está dizendo. A verdade, a vibração em uma única frente faz com que haja impacto quando a gente se comunica. É o que cria o carisma, é o que cria a persuasão, é que faz com que as pessoas de alguma maneira deixem uma impressão muito forte, muito positiva nas outras pessoas. Você fala até do abraço, né? O coração com coração, né? A forma de abraçar, tudo isso, a forma de apertar a mão. Total. Não é? Isso faz toda a diferença no relacionamento, não faz? Totalmente. Até porque vamos falar de energia, né? Nós somos campos energéticos. Toda essa reação ela é química. Inclusive, né? Seres humanos funcionam como elementos químicos. Coloca uma pessoa diante da outra e vai haver uma reação química. Uma reação de empatia, de simpatia, de carisma, de amistosidade, de amabilidade, ou uma reação contrária, de bloqueio, de antipatia, uma reação, poxa, meu santo não bateu. É químico isso. As pessoas se reúnem e se gera uma química, ou positiva, ou negativa, ou potencializadora, capacitadora, ou estressante, desgastante. Enfim, colocou duas pessoas juntas, colocou um grupo numa sala, vai haver uma reação química. Vai. Ou seja, amizade, ou seja, companheirismo, ou seja, agradável, ou seja, inveja, ou seja, intriga, ou seja... Vai ter. Né? Vai ter. Eu costumo dizer, coloca 10 pessoas numa sala e vai ter de tudo. Até neném sai dali se der. Exatamente. Todo mundo numa paz, numa alegria, depois o palcando, né? Então, porque pessoas em contato, elas são energia e a química acontece. Então, a gente pode trabalhar essa energia. Energia do toque, do aperto de mão, energia dos olhos, energia do coração, energia das palavras. Se eu canalizo essa energia de uma única vez, digo, olá Renato, boa tarde, ou seja, meus olhos, minha palavra, meu toque e a minha vibração do coração em uma vez só, isso é impactante. Se eu sei fazer isso de uma maneira consciente, né, eu consigo criar uma conexão muito rápida e deixar uma marca inicialmente nas pessoas. Bom, isso é legal mesmo, porque como você falou, química, o santo bateu. Se for para o lado espírita, o santo bateu. Se for para o lado da ciência, a química. A química. E nós somos feitos de vibrações mesmo, vibrações, energia, isso tudo a gente passa para as pessoas. Tanto é que quando a pessoa está muito mal, está cabisbaixo, né? Você olha para ele, para a pessoa e diz, pô, esse cara está mal, né? Você sabe que ele está mal. Pelo formato do corpo, como ele está, do jeito que ele cumprimenta, do jeito que ele olha, você consegue perceber que alguma coisa está errada naquele momento. E também você consegue perceber quando o cara chega alegre, feliz, contente, gritando, quando chega gritando de longe, dá aquele abraço, aquele sorriso, a gente diz, bom, esse cara está bem, né? E das duas formas, causa reação na gente. O primeiro triste, ele também fica triste, fica meio que, poxa, pena, né? Tá querendo ajudar, alguma coisa assim. E o outro chega feliz, alegre, você pode estar até triste, mas você fica feliz também. Então essa energia passou. E como você está falando, a cumprimentar, falar, trocar essa energia, faz parte também da oratória, não é isso? Não, totalmente. Aqui nós temos duas coisas importantes ou interessantes a entender. Uma coisa é nós sermos reagentes ao meio, ou seja, cheguei num ambiente negativo, me torno negativo, ou me sinto negativo, eu estou diante de uma pessoa com energia baixa, energia ruim, e aquilo me suga. Mas a gente tem um outro aspecto, tá? Que é o aspecto profissional, que é o que eu trato, que a gente trata de trabalhar dentro do ambiente da oratória, tá? Que é assim, a venda é emocional. O meu cliente é emocional, mas eu sou profissional. É verdade. A venda é emocional, mas o vendedor é profissional. Então, o orador, o público é emocional, mas o orador é profissional. O que a gente quer dizer com isso? É exatamente esse grau de amadurecimento, de entendimento, esse grau de consciência, onde
eu assumo o controle da questão emocional da comunicação. A gente trabalha ali os perfis, um termo inclusive da psicologia que é o termo de papel, né? Ou seja, o meu papel. Então, se o meu papel é um papel profissional, eu abro mão do negativo e assumo um perfil positivo, de forma consciente. Todos nós, Renato, somos luz e sombra. Esse conceito é um conceito junguiano, né? Ou seja, todos nós somos luz e sombra. Todos nós temos a nossa sombra, temos o nosso lado negativo, temos os nossos dias ruins, temos os nossos pensamentos negativos, as nossas emoções negativas. Elas fazem parte da nossa natureza, porque somos seres duais. A dualidade nos compete. Quando eu vou me relacionar publicamente, quando eu vou me relacionar socialmente, eu preciso assumir um papel que socialmente é o papel mais adequado. Eu não vou para a sociedade dizer o que eu penso ou o que eu sinto, porque isso poderia ser chocante se eu coloco para fora a minha sombra. Então, o controle desse perfil negativo, dessa sombra, faz parte do profissionalismo. No momento que eu sou um gestor de uma empresa, que eu sou um líder de uma equipe de vendas, que eu sou um palestrante, que eu sou um orador, eu assumo o meu papel, a minha sombra ficou de fora. Então eu vou para lá para ser para o mundo aquilo que o mundo precisa de mim. Então aqui nós temos, né, um outro tipo de comportamento diante da reação. Então o que eu trabalho dentro do meu entendimento humilde dentro dessa área? É que nós cada vez mais precisamos de pessoas com esse perfil, que usem a oratória para mudar o mundo, para transformar justamente ambientes negativos ou pessoas negativas, o saber trazer para aquelas pessoas que estão atravessando um processo depressivo, um momento de angústia, um momento que a luz dele está apagada, justamente a gente possa ir lá e trazer essa transformação para ele, através de uma linguagem positiva, assertiva, envolvente, carismática. Então esse é um papel profissional. Tem uma metáfora que eu uso que é do termômetro e termostato, né? Ou seja, termômetro é aquele que chegou num ambiente negativo, fica negativo. Chegou num ambiente positivo, fica positivo. Chega numa sala, está todo mundo reclamando porque a empresa não funciona, porque o chefe não é tolerante, porque eles não conseguem bater a meta, e ele já entra no mesmo nível de conversação. Pois é. Já vai falando mais. Isso, aquilo, aquilo. Ele vai falar, exatamente, já entra. Daí ele vai para outra sala e tá a galera comemorando, ele já comemora também, porque o ambiente. Esse é o termômetro. Agora tem aquele que é o termostato. O que o termostato faz? Ele regula a temperatura do ambiente. Se o ambiente está negativo, chegou naquela mesma sala, o pessoal reclamando do chefe, queixoso que não bate a meta. Ele chega lá, não, galera, tudo certo, as nossas queixas já são pertinentes, mas olha só, vamos levantar a cabeça, vamos trabalhar, vamos mudar a realidade. Porque ele muda o ambiente, a temperatura do ambiente. Do outro lado também, ele vai para o ambiente, está todo mundo entusiasmado, comemorando. Bora galera, isso aí, vale a pena comemorar, mas olha só, não vamos perder o foco, vamos manter a nossa meta, vamos manter a nossa qualidade. Então, ele equilibra. Então, a comunicação feita de forma inteligente, consciente, tem esse poder de modificar os ambientes, inclusive modificar o estado interno das pessoas, né? Poder ajudar pessoas a mudar essa energia negativa e positiva. Olha, pessoal, dando uma aula aqui. Você é um profissional termostato ou você é um termômetro, né? Então é a aula aqui com o Daniel, tá? E acompanha esse cara que ele é fantástico. No final vou passar as redes sociais dele, mas é espetacular. É isso que eu digo. Você é muito inteligente no que faz, mas tu tem muito conhecimento do que também não é teu, né? Para ser um bom orador, um bom palestrante, ele precisa ter esse conhecimento externo, aquele tipo, eu sou de vendas, então não conheço estoque. Eu sou de vendas, eu não conheço financeiro. Eu vejo que você fala de várias coisas dentro da oratória, inclusive vendas com oratória. É importante? Importante sim, com certeza. Tá? Eu gostaria de classificar da seguinte forma, tá? Por níveis, digamos assim, por níveis e por períodos da vida, né? Porque eu acredito que a gente está falando com
todo tipo de público, desde um adolescente, um jovem de 18, alguém que está no início de uma carreira, aos seus 20, 21, quem já está mais maturado da vida, 30, 35, eu estou no meus 50, né, 51 esse ano. Então, por que eu falo isso, gente? Porque a gente precisa ter essa noção do tempo e do espaço na história de cada um. Eu gosto de dizer que ninguém está atrasado para aquilo que é seu, ou seja, para aquilo que é teu na tua vida, você está no tempo certo. Então, o que acontece é que nós construímos a nossa história e nós construímos a nossa identidade. Eu, desde muito cedo, tenho essa coisa natural em mim, que vem da minha personalidade, de estudar, de ler, de aprender, estar buscando isso. Tudo isso agregado hoje me potencializa, me ajuda muito a poder navegar em diversas praias diferentes, tá certo? Então, o que eu digo, o que eu diria, assim, ó, você ter um conhecimento e buscar conhecimento em diversas áreas vai te ajudar. Primeiro, não só na oratória, mas vai te ajudar a te dar mais liberdade, ou seja, porque se eu tenho conhecimento sobre várias áreas diferentes, eu tenho opiniões, eu tenho pontos de vista, eu tenho clareza, eu não sou refém das informações, mas eu tenho o poder de tirar minhas próprias conclusões. Existe um termo que, claro, que você conhece, que é o analfabetismo funcional, que é quando as pessoas sabem ler e escrever, mas não entendem o que lê e o que escreve. E é comum a gente ver pessoas que se colocam diante de um telejornal, não vamos dizer o nome ainda, mas um telejornal, e aí eles começam a ouvir falar sobre guerra na Ucrânia, sobre indexador, sobre superávit, déficit, balanço comercial, bolsa de valores, Nasdaq, Dow Jones, começam a ver sobre esporte, e elas estão diante de tudo aquilo e aquilo é grego para elas, elas não têm o menor entendimento sobre o que está acontecendo no mundo. E isso, né, tem dois aspectos, né? Tem aqueles que, né, a filosofia chama de abençoados com a ignorância, quer dizer, eu não quero saber mesmo, né, tudo certo, mas tem aqueles que de alguma maneira, não é, sentem a necessidade ou seriam muito melhores se tivessem um pouco mais de acesso a esse tipo de conhecimento. E eu gosto de dizer também, Renato, que a ignorância não é a falta do conhecimento. A ignorância é o desprezo ao conhecimento. É quando eu tenho a oportunidade de aprender e eu abro mão delas. E a gente sabe hoje, Renato, que o conhecimento está capilarizado. Você não precisa ir para uma grande universidade, para uma faculdade para buscar conhecimento. Você hoje entra no YouTube, entra na internet, você tem condições de aprender em 6 meses o que antes levavam 10 anos para se aprender. Então, com relação a isso, buscar conhecimento em diversas áreas vai primeiro dar esse senso de liberdade, essa visão mais crítica ou mais esclarecida do mundo. E uma satisfação interna de você não estar ficando para trás, não se sentir um ignorante à margem de tudo o que acontece. Agora, com relação à comunicação e à oratória, sim, porque toda a bagagem que você tem vai te ajudar muito na hora de você falar em público, na hora de você se relacionar com um cliente. Você está com um cliente que vai falar sobre futebol, você tem algum tipo de comentário para fazer, o cliente vai falar de política. Gremista. Inclusive ontem foi um negócio louco. Tema de hoje foi a arbitragem, mas então vamos. Mas tá feliz, né? Tô feliz, não, ainda estamos felizes. Estamos em terceiro no Brasileirão. Tá bom. Então vamos lá. Então, esse tipo de informação ele te ajuda muito a navegar em diversas áreas diferentes, a se comunicar, se relacionar mais com mais pessoas, porque te abre mais portas. E na hora de falar em público, porque com relação a falar em público, falar com segurança. Para mim falar com segurança, eu preciso ter uma bagagem por trás de mim. Uma bagagem de experiência, de conhecimento. Só que, como eu vou ter uma bagagem se eu não construir essa bagagem? Se eu não fui viver essas experiências, não fui estudar sobre o assunto. E quando eu falo de experiência, tem outra sacada legal que eu gosto de usar sempre, que é a seguinte: experiência, a gente pode expressar da seguinte forma, tá?
Você pode ter 30 anos de vida e 15 anos de experiência. Você pode ter 30 anos de vida e 90 anos de experiência. Porque experiência não são os anos que você viveu. Experiências são o que você experimentou. Quantos livros você leu, quantas pessoas você conversou, quantas viagens você fez, quantos restaurantes novos você conheceu, quantos cursos você fez, quantos filmes você assistiu, ou seja, a experiência está naquilo que você experimentou. Então, buscar conhecimento, agregar conhecimento é permitir-se experiência. E como a gente diz, o que te impede hoje de ler um livro? O que te impede hoje de assistir um vídeo no YouTube com algum tipo de conhecimento que você não tem? O que te impede hoje de se programar e fazer um curso online ou presencial que você tem de 0 a valores disponíveis? Então está tudo muito disponível. Então, quanto mais a pessoa busca, com certeza. Sem falar, obviamente, de que se você quer ser especialista em alguma coisa, ou quer ser considerado um especialista na área que você atua, obviamente você precisa buscar conhecimento cada vez mais. É verdade. E o que eu acho fantástico, sabe? Eu estou olhando para tu aqui, tu falando, eu estou olhando para você aqui, me lembrando do treinamento, que tu coloca a voz no tempo que tu quer, na velocidade que tu quer, na altura que tu quer. Eu fico olhando e disse, bicho, domina a voz. Ele domina a voz de uma forma que eu digo, meu amigo, eu estou aqui olhando tu falar, eu tô impressionado. Embora eu já te conheça há um tempinho, muito tempo, que tem uma convivência, e toda vez que eu me lembro do treinamento, você colocando a voz, você diz, ó, o tom da voz, a velocidade da voz. Aí eu digo, pô, porque o cara diz assim, não, tom e velocidade, não sei o que lá, faz, mas tu vai aí, aí eu tô olhando, tô falando aí, eu digo, meu irmão, o cara tem controle de voz, bicho, que é fantástico, meu irmão. Isso é treino, é? Um pouco é treino, muito é treino, né? Porque eu acabo falando bastante em público e praticando um pouco disso. Muito também porque como eu ensino isso, né? Na realidade eu trato de trazer para o treinamento, como ensinamento, aquilo que eu aplico na minha vida, né? Praticamente 100% do que a gente passa em treinamento é o que eu vivencio. Um pouco é treino, eu acredito um pouco da habilidade natural. Agora, falar de voz, né? Porque a voz ela é responsável por quase que metade do caminho em matéria de comunicação, né? 38% dentro daquele gráfico que a gente mostrou foi bom chamar. da comunicação é tom de voz, timbre, velocidade e intensidade. Porque a voz, inclusive, né, falar de voz, de palavras, isso aqui é mágica, é um milagre. A linguagem verbal é uma coisa que é misteriosa, inclusive, né? Você imagina como que um ser humano desenvolve a fala. Agora você imagina como um ser humano divide ela em 200 nações, com centenas ou milhares de idiomas e dialetos que já morreram. E gírias. E gírias. Como que se desenvolve tudo isso? Bom, então, uma coisa bacana que eu entendo da voz é que a voz movimenta as emoções. Então, a consciência de usar a voz para movimentar a emoção. O tom de voz, a velocidade, as pausas, elas têm esse efeito. Então, quando uma pessoa tem uma certa habilidade, um treino para isso, ela busca consciência nessa prática, ela começa a ver os resultados e cada vez que pratica com mais consciência. Eu tenho essa clareza, né, de alguma forma, e trato de aplicar. Então, acredito que um pouco de treino, mas assim, eu não quero criar uma distância para não criar aquela coisa, puxa, isso não é para mim, porque pode ser para qualquer pessoa. Se disponibiliza a estudar sobre isso, a praticar isso, a entender e colocar em prática no dia a dia. Eu acredito que todo mundo possa chegar nisso, mas realmente, o tom de voz, velocidade de timbre faz toda uma diferença. Inclusive, dizem que ninguém gosta da sua própria voz quando ela está gravada. Renato, eu acredito que tem, dentro da experiência humana, né, tem muita coisa que é inconsciente, que são crenças, na verdade, que a pessoa estabelece um padrão de raciocínio, de sensação, em torno desse inconsciente. Tem pessoas que não gostam do próprio nome, tem pessoas que não gostam de se ver em vídeos, tem pessoas que não gostam da sua... Aqui eu diria que se trabalham 3 coisas, tá? Autoestima, autoconceito e autoimagem.
Autoestima é o que eu sinto de mim mesmo, autoconceito é o que eu penso de mim mesmo e autoimagem é como eu me vejo. Então tem muito dessas três áreas de alguma maneira influenciadas por crenças, por coisas, por padrões que não são reais, são muito inconscientes. Então, com relação a não gostar da própria voz no áudio, tudo certo. A questão posso melhorar, trabalhar isso? Sim. A questão é, quantas vezes eu faço isso? Posso, de alguma maneira, evoluir para uma coisa melhor? A mensagem, aquilo que eu disse, tem fundamento, não tem fundamento? Né? Então, tem muito com relação a isso. Eu acredito que é muito mais uma sensação, que aí o que se precisa trabalhar, na verdade, é a autoestima, ou é autoconceito, ou é a autoimagem. Não exatamente o resultado daquilo que... Porque nem todo mundo tem a voz de Galvão Bueno, né? Nem todo mundo. E o que conecta na voz, não é... O que conecta na voz não é ser uma voz perfeita, bem trabalhada, veludada. O que conecta na voz é a verdade que ela exprime, que ela expressa. Eu mesmo acho assim, que eu tenho a minha dicção, ela é muito ruim. Eu falo muito rápido. Então, assim, depois lá do treinamento, eu comecei a treinar. Então, como é que eu treino? Eu pego uma frase, não sei se você pode dizer se está certo ou errado. Eu pego uma frase e eu vou lendo palavra por palavra. Palavra por palavra. Exemplo. Mariana gosta de comer maçã ao amanhecer. Mariana gosta de comer maçã ao amanhecer. Aí eu vou. Mariana gosta de comer maçã ao amanhecer. Eu fico fazendo esses treinamentos para ver se eu reduzo a velocidade da minha voz. Porque eu acho ela muito rápida. E lá em casa mesmo, a gente fala com a minha esposa, fala, não? Falou o quê? Aí eu repito. E meu menino vai no mesmo rumo. Também fala muito rápido. Aí eu estou tentando treinar isso aí, porque eu vi lá, poxa, o Daniel consegue falar baixo, devagar, alto, rápido. Ele consegue mexer com a voz dele, todo tamanho lá que você faz, inclusive lá no final que você vai... se ou não, se ou não, se ou não. Esse cara brinca com essa voz, meu irmão, de um jeito que eu fico maravilhado com como você tem esse controle da voz. Que não é só a oratória, que a oratória você fala aí que é completo tudo. É voz, é palavra, é o corpo, é pensamento, é tudo. Eu acho fantástico. Aí eu disse, pô, ele consegue, eu consigo também. Eu vou aqui treinar um pouquinho para ver se eu consigo diminuir a velocidade da voz. Consegue? Consegue. Legal, boa essa técnica aí, ó. Vou aderir ela. Bacana. Assim, ó. Primeira coisa, é o primeiro passo para transformação pessoal. É a autopercepção. Primeiro passo. É quando você se percebe. Porque o que acontece, né, é que a maioria das pessoas que não passam do primeiro nível é porque elas não se percebem. Alguém disse, Renato, poxa, tu podia falar mais devagar. Sério? Mas eu nem percebo, pra mim tá normal. Aí alguém diz, Renato, você precisa falar mais devagar. Cara, mas eu tô certo, eu tô normal. Ele não se percebe. Então, no momento que a ficha cai, diz, poxa, realmente, né? A autopercepção sobre si próprio, a percepção sobre si próprio, é o primeiro passo. Quando você se olha no espelho e você não gosta do que vê. Entendeu? Quando você se olha no espelho e não gosta do que você vê. Opa, isso aqui eu posso, não tá legal. Eu posso mudar, posso melhorar. Aí vem a habilidade, o treino, a prática, a busca, porque para cada aspecto dos canais existem como treinar. Eu faço isso constantemente, preciso fazer isso, porque somos seres humanos, né? Nós não somos seres evoluídos, né? Somos seres evolutivos, que estamos em constante estágio de reconstrução, de autoconstrução. Então, legal essa tua prática. Eu te daria como uma dica, né, e para todo mundo, se for fazer essa prática, justamente desacelerar o passo
e trabalhar mais um pouco mais a vocalidade, falar com a boca mais aberta. Maria, como é o nome da moça? Mariana. Mariana gosta de de comer comer maçã ao amanhecer. Trabalhar mais esse conjunto, né? Abrir mais o maxilar, trabalhar mais o palato, soltar mais e, ok? Então, você pode fazer isso, pode acelerar, pode desacelerar, pode mudar o tom, baixar o tom. Então, esse exercício te faz ter percepções diferentes. Então, você encontrar um padrão que seja o que para você faça mais sentido. Então, isso ajuda bastante, até para soltar mesmo a dicção, né? Então, para cada aspecto da comunicação, cada canal físico, existe uma forma de se treinar isso. Porque as palavras são limpas, pô. As tuas palavras são limpas. Elas são compreensíveis. Você fala, eu compreendo o que você falou. Não tem como dizer assim, pô, Daniel, repete que eu não entendi. Não tem como. Você fala, a palavra sai limpa. Você fala Mariana, você fala comer, você fala maçã, você fala... Não sai diferente. É isso que eu fico, poxa, é legal você conseguir dominar, conseguir colocar as palavras da maneira certa, que faz toda a diferença na oratória. Mesmo que você diga, não, eu não estou notando que eu estou falando rápido, não sei o quê, e eu vou lá e falo. Mas entra naquela história do começo. Você é responsável pela sua comunicação, não é isso? Então, tem que treinar para melhorar realmente a dicção, velocidade, né? Tom. Tem gente que acaba a palestra não consegue falar mais. Não é? Exatamente. Tem muito disso, né? Com relação a quem usa muito a voz, quem fala muito em público, quem precisa durante o dia, inclusive, tá conversando muito com pessoas no atendimento, saber cuidar, né, do aparelho vocal é muito interessante com relação ao esforço que se faz, ao desgaste que se faz. Então, encontrar um ritmo de fala, trabalhar isso. Mas é tudo uma construção. Eu acredito assim, Renato, que vai... Eu curto muito a palavra sensação, né? Qual a sensação? Qual a sensação que você tem sobre você mesmo? Quando você se ouve, quando você se fala, quando você se comunica, nos seus relacionamentos. Qual a sensação? Se essa sensação é positiva, tudo certo. Agora, se você olha no espelho e se percebe, poxa, eu poderia melhorar isso. Então, essa sensação precisa ser o agente, o impulsionador de uma melhora, de uma mudança. É aqui que as pessoas comuns e correntes param. Porque mudar exige esforços. Mudar exige treino. Mudar exige energia. Um desgaste de energia. Um investimento de energia. Por que as pessoas não mudam? Porque é mais fácil se acomodar do que mudar. Exatamente. Inclusive os relacionamentos, né? Tão interessante isso, eu ouvi esses dias, que geralmente a gente vai procurar se relacionar com pessoas que sejam semelhantes a nós, porque é menos desgaste de energia do que eu ter que me adaptar a uma pessoa que eu não... Isso acontece nos relacionamentos, né, amorosos, tudo mais. Então, essa coisa de não se desafiar ao novo, não buscar o melhor, por uma questão de que aquilo exige realmente um sacrifício, um esforço. Por isso que as pessoas que fazem diferença no mundo são pessoas que fazem algo mais. Então, com relação a comunicar, se você se sente satisfeito no seu nível, você nunca vai mudar. Agora, quando você percebe que pode e que aquele resultado vai te trazer benefícios, ou que aquela mudança vai te trazer resultados que vão te projetar, te potencializar, então é essa grande mágica da coisa, e é isso que a oratória faz, no meu entendimento. Pessoas mudam pequenas coisas no dia delas, só que não é que mudou um hábito, muda a vida delas, porque elas se relacionam melhor, porque elas atingem mais pessoas, porque as portas se abrem, porque elas se sentem melhores com elas mesmas, porque elas criam conexões mais rápidas, fazem amizade mais rápido, porque as portas se abrem mais rápido, tudo porque mudaram um perfil, de um perfil negativo para um positivo, de um perfil introvertido para um extrovertido, para alguém que antes era conhecido por um perfil, né, mais limitado e aparece para o mundo com uma apresentação mais
contundente, mais eficaz, com palavras novas, né? A pessoa chega numa reunião lá, ou chega numa conversa entre amigos e começa a soltar palavras que nunca imaginaram que saia da boca dela, e uau, o que aconteceu aqui? Porque houve uma transformação de dentro para fora. Nosso vocabulário. Quem constrói nosso vocabulário somos nós mesmos. As palavras que a gente usa são as que nós escolhemos. Isso. Ou pior de tudo ainda, que são as que nós não escolhemos, que nós ouvimos e acabamos só replicando elas. Então eu posso aumentar meu vocabulário, posso mudar minha forma de dicção, posso sim trabalhar minha imagem física, porque a gente está todo o tempo em campanha, né? Todo o tempo a nossa imagem pública ela está comunicando. É verdade. E quando você fala mesmo do vocabulário, tem gente que fala as palavras e não sabe nem o que é. Você falou aqui, experiência, experimentar, medíocre, mediano, né? E você vai, e as pessoas vão falando sem saber o significado das palavras. Como eu sou escritor, eu gosto de escrever e gosto de fazer minhas poesias, meus cordelzinhos, né? Cordelzinho, então assim, eu gosto de estudar as palavras, de saber o que essa palavra significa. Porque assim, motivação, hoje o pessoal já está falando, que é motivo da ação. Mas todo mundo só fala motivação. E o que é automotivação? Né? Então já estou colocando agora o automotivação. E está sendo uma palavra mesmo, com autorresponsabilidade. Já estamos usando toda agarrada, todo. Então assim, as palavras elas vão criando os vocabulários, né? Então, auto, né? Eu, motivo da ação. Então, meu motivo de agir. Eu gosto disso, de estudar o vocabulário. Isso é importante, como você falou, que na hora de você de você falar, tá na palestra, tem gente que fala assim, que faltou a palavra. Mas quando você tem 2, 3, 4 para o vocabulário brasileiro, a nossa língua, ela tem. Muito rica. Embora tenha algumas palavras que servem para várias coisas. Tipo a manga, que é a manga de camisa, manga da pessoa, que é manga fruta. A gente às vezes poupa, né? Mas a gente tem muitas outras palavras que têm mesmo significado. E quem tem mais, quem constrói mais, quem tem mais vocabulário, acaba saindo na frente, porque tem muitas palavras e é importante. Agora, quando eu falo para você assim, você dando essa aula aqui para a gente, de oratória, eu sei que você é coach. Você também é coach, não é isso? Coach de quê? Tem uma especificação ou não? Hoje, mais especificamente, a minha formação de coach foi há 7, quase 8 anos atrás, né? Sou daquelas primeiras levas quando o coach começou a se popularizar no Brasil, orgulhosamente formado pelo IBN, né? Instituto Brasileiro de Neurolinguística e Coach, pelo meu mestre Márcio Martins, inclusive fiz várias formações ali dentro daquela instituição, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, eu pendi muito mais para o lado life coach, aquilo que chama de coach de vida, que é o coach pessoal, né? Desenvolvimento pessoal, individual. Mas o que o coach mais me trouxe de ferramentas, digamos assim, que mais me trouxe de riqueza, entre tantas coisas, foi justamente essa forma de compreender ou de organizar melhor como funciona um ser humano, como você consegue identificar áreas da vida que te sabotam ou que te potencializam, como você consegue traçar um projeto, e esse projeto que atenda teus valores, que atenda teu perfil, a tua individualidade, que faça sentido para ti, como colocar em marcha imediatamente a tua caminhada em direção a esse processo. Aquilo que o coach diz, sai do estado A, que é o estado atual, para o estado B, que é o estado desejado. Então, esse entendimento sobre crenças, sobre valores, sobre identificar aquilo que faz sentido para a pessoa, o que serve como motivador, o que bloqueia ou limita as distrações ou as intervenções que de alguma maneira impedem que a pessoa chegue no seu resultado. Então isso o coach me trouxe como conhecimento. A partir dali você pode diversificar, tanto para o life coach, coach financeiro, coach empresarial. Claro que
cada um muito mais dentro de uma expertise ali do profissional que está exercendo o coach. Mas esse entendimento, né, de como a coisa funciona internamente foi o grande legado, o grande aprendizado que eu trouxe dessa formação. Eu achava que tu era coach, de palestrantes, coach de comunicadores. É oratória mesmo. Entendeu? Assim, tipo, vou pegar o cara aqui, ele quer ser palestrante. Vou pegar ele aqui pela mão, você aqui, vou te ensinar a oratória, te ensinar a falar, regular a voz, tal, como é que você vai fazer isso? Eu achei mais que era isso. Não imaginei que era life coach de vida, né? De ter vida saudável e tal, embora o bicho tá no shape, um shape bem formadinho, né? Eu vejo no teu Instagram lá, tu fazendo aquela andar de bicicleta no mato, não sei o que e tal, aquele negócio ali, pô, o bicho é corredor mesmo. Só assim para aguentar aquele treinamento, né? Que tu fez lá de não sei quanto tempo lá. 8 horas. 8 horas, não. Esse aí eu sei que tu tira de letra, pô. Esse aí eu já vi tu fazendo lá, sai de lá normal. Você dá formação lá em São Paulo? Tu fez aquele treinamento que tu fez agora, isso, foi quinta, sexta, sábado, domingo, parece. O que tu fez lá? Aqui em São Paulo? Sim. E não, lá foi de segunda a domingo. Foram 7 dias, 7 noites, 7 madrugadas, né? No IBC, no Instituto Brasileiro de Coach com o José Roberto Marques. Realmente foi um treinamento, uma imersão fantástica. Noites e madrugadas, terminava 3, 4 da manhã. Inclusive o último final de semana, né? O final de semana de encerramento, nós entramos para o auditório meio-dia. E aí, 24 horas depois, meio-dia de domingo, nós saímos para ir ao hotel tomar banho e voltar para as 14 horas, 2 horas de intervalo, para fazer o encerramento 10 horas da noite. Foi um negócio punk total, mas uma experiência sobrenatural, para usar um termo que resume tudo. Estar ali com o José Roberto Marques nesse período todo. Eu sei que eu fiz minha formação de coach pela FEBRACIS, né? E sei que a FEBRACIS também tem o método CIS, de Paulo Vieira, que é mais ou menos assim, não é uma semana, é quinta, sexta, sábado, domingo. Também nessa pegada, sabe? Sai de 2 horas da manhã, volta de 8, sai de 4 horas da manhã, volta de 8, sai de 3 horas da manhã, volta. Também essa pegada. Tem algum sentido? Por que é? Porque o ser humano mais cansado, ele absorve mais? Tem muito disso, tá? Tem muito de um processo de imersão. Também se trabalha, né? A questão do colocar o teu inconsciente à prova, né? Porque o que acontece, tá? Nosso consciente, nosso racional, ele tem os seus hábitos, sua programação. Quando que ele está desorganizado, ele já não sabe a hora que dorme, a hora que almoça, a hora que come, a hora que deita, a hora que acorda, então ele perde esse controle. Então a pessoa fica muito mais suscetível ao aprendizado, porque você está em estado de alerta. Então se leva a um extremo, deixando o inconsciente muito mais exposto, muito mais aberto e permitindo ali as práticas, o aprendizado, das meditações inclusive, né? Foram muitas lá. Eu vejo ainda falo em meditação, ó. Eu vou entrar nesse ponto, eu sei que você é muito espiritual, né? Muito temente a Deus, né? Mas quando eu me... Deixa eu colocar isso do cansaço, para depois eu entrar nesse papo contigo, né? O adestrador de cães, ele cansa o cão para começar a ensinar. Eu sempre comparei isso. Poxa, o cara leva o cara ao extremo do cansaço para depois começar a ensinar. Que aí, é como você falou, está suscetível. Você saiu do conforto, saiu da negócio, está em alerta, esperando o que está batendo ali, o impacto está sendo forte. É isso, não? Tem muito disso, tá? Tem muito disso. Não diria cansar, né, no sentido do cansaço físico apenas. Mas é justamente colocar nossa totalidade, né? Porque nós somos, vamos usar um conceito freudiano, né? Somos consciente, subconsciente e inconsciente. Pode falar. Nós somos essa complexidade, a nossa totalidade, ou seja, a maior parte de nós é inconsciente. Inclusive, né, se chega ao número aí de 95%, 97% do nosso comportamento ser inconsciente, ser emocional, ser irracional, ser instintivo e tudo mais. Então, o que se tem ali, tá? É justamente esse
aflorar dessa área inconsciente dentro de um desgaste, digamos assim, do racional. Por exemplo, o que acontece, a gente ouve falar, tá? A pessoa numa situação de perigo. Um exemplo, é muito comum você ouvir uma pessoa que quase sofreu, diante da iminência de um acidente de trânsito, por exemplo, ela dizer assim, nossa, passou um filme na minha mente, não é? Uma pessoa que quase morreu afogada, por exemplo, nossa, eu estava lá e passou a minha vida inteira na minha mente. O que acontece? Como o racional ficou sem ação, porque você não tem como agir racionalmente naquele momento, você ficou paralisado, o teu inconsciente aflora. Todas aquelas memórias vêm à tona imediatamente. Ou seja, quando a pessoa dorme, né? Quando a pessoa dorme, o consciente dela desligou e o inconsciente traz à tona os sonhos e tudo mais. Então, é muito disso. Dentro desses processos de treinamento, essa carga horária extensa e tudo mais, o que existe é o teu consciente perde um pouco do controle, se desorganiza e o teu inconsciente fica muito mais aflorado, muito mais influenciável, né? De alguma maneira muito mais influenciável. Além de ser uma experiência que você não imagina, né? Que você ouve alguém falar, fiquei 24 horas acordado, fui para o hotel e voltei, e depois fomos até mais 10 horas da noite, mais 8 horas, e foi fantástico. A maioria diz, não, isso é impossível, eu não aguento, eu não suporto uma coisa. Só que, quando você vive a experiência, você percebe que, em primeiro lugar, suporte, segundo lugar, sai de lá encantado pelo que viu. Então, essa experiência quebra muito tabu, muito paradigma, porque a pessoa percebe que ela é capaz de coisas que, no natural, ela não faria. Mas que ela tem uma energia, ela tem uma capacidade interna, o corpo dela tem uma capacidade interna que ela... somente sendo colocada à prova, ela percebe que tem realmente. Então tem muita ciência por trás de tudo isso. Então, tu falou aí da meditações, né? Aí, como eu disse, você é um cara muito, muito espiritual, um cara muito, muito Deus. Eu não sei nem se deve, ou se pode, ou se você quer falar, porque na sua palestra você disse que, como é aquele negócio a propósito, como é que você fala que... O que é trabalho, trabalho, carreira, propósito e chamado. Chamado, isso. Aí você fala, chamado é de Deus, né? Dentro daquilo que a gente propõe ali, dentro dessa fala, né? Que é o trabalho. O trabalho é aquilo que eu preciso fazer para sobreviver. Ou seja, eu preciso trabalhar para comer. Falando num plano muito raso, eu solto currículo em todos os lugares, onde me chamar primeiro eu vou, porque eu preciso pagar minhas contas e sobreviver. Você trabalha. Carreira é quando você, na busca de um propósito de vida, encontra uma atividade aonde você dedica o melhor do seu tempo, o melhor da sua capacidade, o melhor do seu conhecimento, né, naquele período de tempo, na carreira, né, de caminhar, de correr, de percorrer, buscando esse propósito. Né? Você se formou lá na sua área e, a partir de agora começa a construir uma carreira, né, na busca de um propósito, na busca de um resultado maior. Perfeito. O propósito é quando você já se identifica com algo que você entende que é o seu propósito de vida, a sua missão de vida. Aquilo que realiza a tua vida. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com educação, né? Qual o propósito de vida dela? É transformar a mente das crianças, é moldar a mentalidade de jovens, é deixar um legado de conhecimento. Poxa, esse é o meu propósito, eu faço aquilo com prazer, inclusive faria gratuitamente se eu pudesse. Né? Quando a pessoa produz algo que transforma a vida de pessoas, que melhora a comunidade, que contribui com a sociedade, ela faz aquilo, ela entende que aquilo tem um valor na vida das pessoas, então ela entende, esse é o meu propósito de vida, é isso que eu faço. Eu não vendo alarme, eu vendo segurança, eu não vendo tecnologia, eu vendo soluções, eu vendo modernidade, eu vendo resultados, eu melhoro a qualidade de empresas, enfim, você encontra um propósito. Então, o propósito é quando você faria aquilo pelo prazer de fazer naturalmente, você se identifica com aquilo e aquilo te realiza. O chamado é um pouquinho diferente, porque o chamado acontece
quando você já construiu uma carreira, você já realizou um propósito, já construiu um legado, inclusive você poderia se aposentar, poderia, não, a partir de agora eu vou deixar tudo isso aqui para os meus administradores, ou eu vou me aposentar, ou eu vou pescar, né? Não quero mais viver isso aqui porque eu já deu, o meu tempo já acabou. E aí você está lá aposentado, está lá pescando, e o que acontece? Teu coração começa a te inquietar. Te inquietar porque, poxa, foi para isso que você viveu, para se aposentar, para ir pescar, para deixar os outros cuidar daquilo que você construiu. E aí você sente o chamado. E aí você volta a fazer, não mais porque você tem o prazer somente de fazer, mas porque você sente o compromisso, a responsabilidade. E aí que eu digo que é Deus quem é o teu patrão, porque você está obedecendo um ser superior, um chamado superior. Né? Entendendo Deus conforme a pessoa entenda dentro da crença dela. Então, nesse sentido que eu classifico. É o sonho, né, que nem você mesmo falou, né? É o sonho, o sonho do artista é se aposentar? Não. O sonho do artista é morrer no palco. Agora pergunta para uma pessoa que está trabalhando, vou dar um exemplo aqui, né, de um profissional, não nada a ver, né? Acredito até que possa ter, mas vamos lá. O sonho de um carteiro. Eu quero morrer entregando carta. Não quer se aposentar. O sonho de uma pessoa que está trabalhando numa companhia, num poste. O sonho dele é morrer eletrocutado, trabalhando. Então, aquilo que é um trabalho apenas não gera esse tipo de estímulo, mas o teu propósito, ele te leva a isso. Você não pensa em se aposentar, você pensa em fazer aquilo para toda a vida, se for possível, porque você entende o valor que aquilo tem. O teu chamado foi bom, o teu chamado, o Papai do Céu disse, você vai ensinar oratória aí para as pessoas, e você foi bom, ele escolheu bem o cara para fazer esse chamado aí, viu? Só aumenta o meu compromisso. Recife, larga Recife para sempre, é uma Recife. No meu coração, sim. Recife agora. No meu coração, sim. E a esposa diz o que ali? Eu acredito que ela tá. O negócio dela é do meu lado. Bom, até porque mora do ladinho do aeroporto, então pra ir pra São Luís é um pulinho. Eu já fui muito em São Luís, já dei passas por Tambu, fazia muito ali em São Luís também, conheço São Luís, conheço Belém, conheço aquela Paratombi, Maranhão também, eu conheço, Piauí, né? Mas você bateu aqui e tá trocando o bar pelo luxo. E vai ficar, não quer mais ir embora. Basicamente isso, o bar pelo luxo é boa. Porque lá na sua terra também tem campo como tem aqui, tem praia como tem aqui, não é isso? Tem. Agora como tem aqui não, né? Porque lá tem o frio. Na realidade, assim, Renato, hoje, como eu disse, eu me considero um privilegiado por conhecer todo o Brasil, todas as regiões, norte, sul, nordeste, sudeste, centro-oeste do país, Amapá, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Belo Horizonte, Mato Grosso, Cuiabá. O Nordeste, tive em todos, tive em Salvador, tive em Maceió, tive para seguir a ordem, né? Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Piauí e São Luís. Então, os 8 estados do Nordeste. 9? Qual que eu deixei para trás então? Não, nem. Eu errei na conta. Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão. Faltou Fortaleza. Ceará? Ceará. Então tá, 9. E o Maranhão. Os 9. Beleza. Então, você esqueceu da sua esposa. Não, eu falei São Luís. São Luís é o da ponta. Mas então, hoje assim, eu, inclusive dentro do que eu faço hoje, porque como eu viajo muito pela escola, a gente pode escolher qualquer cidade do Brasil para morar hoje. A minha esposa é advogada, também tem muita atividade que dela, a maioria é online e tudo mais. Então a gente pode escolher a cidade. Foi o que aconteceu com o Recife, né? A gente escolheu, vamos lá, e foi muito rápido e viemos morar aqui. A gente passou. A gente passou por aqui e ficou praticamente. Vocês estavam vindo? A nossa história é assim, nós estávamos morando em Natal, que inclusive no Natal nós escolhemos no mapa também, né? A gente estava em São Luís, olhando para o mapa, vamos experimentar Natal? Aí pegamos, viemos para Natal, ficamos um ano praticamente em Natal,
E aí fomos fazer um curso em Petrolina e na vinda do caminho de Petrolina para Natal a gente pensou, e se nós morar em Recife? Daí nisso aí a Que gente aleatório. já viemos por Recife, ficamos hospedados num hotel, daí procuramos um flatzinho imobiliário ali, encontramos fomos visitar no mesmo dia, na mesma noite, e na semana seguinte já estávamos morando aqui, isso já vai fazer essa brincadeira agora, mês que vem faz um ano. Coisa. Então eu tenho a possibilidade hoje de morar em qualquer lugar do Brasil e conheço. Então, hoje realmente sim, primeiro com relação ao Nordeste no geral, tá? Como eu sou do Sul, eu sempre também tive um desejo, uma vontade de essa coisa do clima, sol, verão o ano todo, calor, né? E o Nordeste trouxe isso. Eu gosto de várias coisas do Nordeste. O clima, eu gosto da cultura, eu gosto da simplicidade do Nordeste, né? Eu gosto dessa coisa alegre que tem, principalmente aqui na região das praias, na região de litoral. E o Recife, para mim, foi uma benção, na realidade, né? A gente veio para cá e muitas portas se abriram, né? Hoje eu estou na minha 7ª turma no Sebrae de oratória, 3ª palestra minha no Impacto, que vai ser nesse sábado. Já participei do TEX, estou convidado para o segundo, se não estou me convidando. Né? Rapaz, e falando esse negócio tudinho aí, eu só me lembro do dia lá no TEX, deu aquela vaga de horário, e o TEX é 30 minutos, com mais 10 para você fazer o pitch. Aí tinha uma vaga, estava espaço de 1 hora. Eu fui no teu ouvido e disse, ó, foca aí, até meio-dia. Pô, tá, que era 11 horas, até meio-dia. Mas eu fiz aquilo ali porque eu sabia a sua capacidade, né? Eu sabia daquilo ali. Aí você foi lá e quando você falou aquele negócio Mas é um desafio. Qualquer forma é um desafio, né? É um desafio, sempre é. E depois eu fiz o outro, né? Mas o Tex é um desafio. Mas foi fantástico, para mim foi realmente, o Tex foi muito bom e foi tranquilo. Foi desafio, mas foi tranquilo. Então todas essas coisas boas, inclusive amanhã, né? Dia 20 de setembro, amanhã está com a palestra no Sebrae ali, é uma palestra, né, sobre o medo de falar em público. Eu tô com um problema que é superlotação. Tem vaga para 50, 60 pessoas, tem 80 inscritos. Daqui a pouco você vai ter que jogar pro auditório, né? A gente já tá com esse plano aí, de repente, para final desse ano, início do ano que vem. Porque, ó gente, você que é de Recife e puder ir para esse treinamento de palestra de Daniel, o treinamento dele é espetacular, a palestra dele de oratório é espetacular, o treinamento de oratório dele é fora de série. O cara tem que estar dentro, tem que estar lá. O homem, eu botei os desafios para ele. Os desafios, não foi um só não, eu falei do Tex, mas não foi só o Tex não. Naquele quando acabou o Tex, eu disse, Daniel, eu estou abrindo a turma de formação do palestrante do Tex. Tu está dentro. Não sabia nem como era, como ia ser. Aí ele disse, está dentro, bora! E foi, e graças a Deus hoje, está tendo muito elogio. O pessoal está aprendendo muito, mas é como você diz assim, seu tempo é muito escasso. Eu sei que hoje você está aqui, mas você diz, amanhã você está aqui porque tem palestra. Amanhã e sábado você está aqui essa semana. Você tem a palestra, tem sua palestra amanhã de oratória e tem um impacto de Marcão, que vai estar aqui em breve, no sábado. Mas na outra semana já não sabe se você está por aqui, né? Semana que vem eu estou em Primavera do Leste, Mato Grosso. Na semana seguinte estou em Cáceres, Mato Grosso do Sul. Na semana seguinte eu estou em Belo Horizonte. Na semana seguinte, aí eu tenho que olhar na agenda se eu estou em Rondônia, se eu estou no Acre. Salvador. As coisinhas bem assim, né? Tá no Mato Grosso, Salvador. Tá lá, aí você não sobe do. Basicamente isso. O ano passado eu fiz 130 escalas de avião, 130 escalas aéreas em um ano. Porque eu morava em Natal, né, naquela época, então o aeroporto de Natal não tinha voo direto para nenhum lugar, então sempre era 2 a 3 conexões. E tinha semana de fazer 6 conexões. Não, eu achava que por mês eu fazia 1 ou 2 viagens de avião. Criei uma raiva de voar tão grande. E quando tu fala a tua história de viagem, eu digo, meu Deus do céu, eu tinha corrido Porque, meu amigo, não tem coisa mais chata não. Porque ali o negócio é muito, tem que chegar uma hora, não sei o que, aí você entra, a espera, aí às vezes quando você está em São Paulo, que muda de portão,
O outro portão é o Brasília, o outro portão é lá. E o cara tem que sair das carreiras. História, bicho. Muita história. É. De interditar por causa do mau tempo, de atrasar voo, de você ficar 48 horas aguardando. De ficar lá no norte sem voo para descer de volta. Quando é de bom, quando você pro hotel, é bom, né? Sim. Porque você não vai correr, não vai voar hoje, ele bota no hotel direitinho, beleza. Mas quando o atraso é assim de 2, 3 horas, 4 horas, ele não manda você pro hotel não. Aí você fica lá esperando sem fazer nada. De você descer em Guarulhos, aí olhar no bilhete, o voo sair de Congonhas, você tem que pegar um táxi, sair voando, literalmente voando de táxi para pegar outra coisa. É todo tipo de experiência. Eita, bicho. E aí, mas tá gostando mesmo, tá com teus treinamentos, tá tudo dando certo. Isso é fato que eu acompanho, né? O de oratório, de vendas, o impacto, o TEDx, agora a nossa formação, que nós somos sócios também, filho. Nossa formação nós somos sócios, né? Um prazer, inclusive. E o que vem mais aí? Conta aí uma novidade que vai bater aí. Cara, o coração tá pulsando, muita vontade, muita coisa boa, acredito que vai vir aí, né? Inclusive pro ano que vem a gente tá com alguns planos, algumas coisas aí, mas tá tudo acontecendo de uma maneira tão natural, sabe, tão boa, que nesse momento, tipo, vamos deixar fluindo, né? Deixar fluindo. Mas a minha intenção é estar cada vez mais equilibrando, né? Porque a jovem profissional para mim, escola jovem profissional para mim, é uma paixão, né? Eu faço parte do projeto lá desde, não vou dizer desde o início, porque o Thiago Girardi, que é o nosso presidente lá, ele está muito mais tempo do que eu, né? Mas eu tive o prazer de 6, 7 anos atrás entrar nessa caminhada com ele, e hoje assim eu tenho uma liberdade muito grande, inclusive, né? Minha posição dentro da empresa é justamente essa, muito confortável, né? Poder viajar e ao mesmo tempo poder me organizar. Então, mas eu quero equilibrar um pouco mais disso e me estruturar de uma maneira, poder ampliar o que a gente já está fazendo aqui hoje. Um desejo que eu tenho, assim, inclusive já me coloco à disposição, é de poder ofertar para empresas, né? Aquele treinamento em company. Tive alguns convites, né, aqui. Era isso que eu falava agora. Eu falar assim, por que não estende essa tua parte de organização, de oratória, de vendas em si? Porque tu não coloca isso à disposição de consultoria para as empresas, bicho. Tu não tem essa vontade não de chegar nas empresas assim e colocar esse teu como... Então, é disso que eu tô falando, assim, a vontade, ou seja, de abrir para isso, sabe? Eu não sei se consultoria seria a palavra, porque quando a gente fala de consultoria, você está falando de um trabalho em sequência, onde você, mais que nada aquele trabalho motivacional, ou mesmo um trabalho dentro de equipes de vendas, trabalhar a questão de venda, aquele trabalho mais objetivo, mais pontual, assim, né? Onde a gente possa trabalhar de alguma maneira ir ali, deixar uma marca e, enfim, com relação a isso eu realmente tenho um desejo, assim, porque é uma coisa que para mim é natural, é prática e que eu vejo que há uma grande carência. O que acontece com a equipe, tá? Você pode ter treinamento toda semana, você pode mandar a sua equipe hoje para o melhor treinamento do mundo. Dá para eles lá uma semana de uma imersão sensacional. Mas daqui a 2, 3 semanas, você vai precisar de um novo estímulo. O ser humano é assim que nós funcionamos. Então, por mais que uma equipe de uma empresa seja bem treinada, tem todo existe sempre a carência de um estímulo mais. E, às vezes, um estímulo diferente de alguém com outra visão, com uma outra pegada, com outra expertise, com uma outra escola de vida que vem agregar. Então é nisso que eu acredito, só que sempre haverá mercado e é uma grande necessidade. O que existe talvez hoje é uma ideia de que isso é muito caro, sabe? Poxa, para trazer um coach aqui, quanto isso vai me custar e tal e tal. E a gente está mostrando que não é bem assim, que é muito mais acessível, inclusive. Se tem alguém local que faz um trabalho local, que pode contribuir com valores aí que não são exorbitantes. Então, porque assim, só que na minha cabeça, as ideias vêm, vai batendo, tá. Eu já pensei em você num treinamento
de vendas, realmente de vendas, mas tipo assim, não seria era uma escola de venda. Eu não falo a consultoria, assim, de você chegar lá naquela empresa, daquele treinamento motivacional nos caras e tal, e ensinar, mas uma escola realmente de venda, tipo essa formação de palestrante. Só que a gente mais focado em vendas. E eu já penso em você. Tu vende e eu ministro, tá tudo certo. Eu vou dar uma multada dele hoje. Tu vende e eu ministro. Eu já tava aqui em Pernambuco, na malícia, sabe? Eu disse, deixa eu chegar aqui, eu vou dar uma multadinha Ô, dele. galera, por que vocês acham que eu tô aqui? Eu só tenho cara de bobo, olha aqui, pelo amor de Deus. Eu disse, quando eu chegar aqui, eu vou esperar um pouquinho, vou dar uma multada. Eu vou dar uma multada dele no podcast, porque no podcast não tem como se negar, né? Não é possível. Então eu já penso numa escola de vendas em que a gente traga o marketing, que a gente traga técnica de venda, que a gente traga oratória para venda. Feito uma formação de palestrante que eu, você, Flávio e Richard, e que eu penso em colocar mais pessoas nesse formato e fazer a escola de vendas. Porque palestra de vendas, treinamento de vendas, é como você falou, você faz hoje e amanhã acaba. Imagina a gente ter alguma coisa tipo 6 meses, tendo aula, tendo cadeira, tendo alguma coisa que realmente não prova. Né? Então, assim, eu já penso nisso e já pensei em você logo no começo, né? Tu acha que vale a pena isso aí? Claro que tudo vale a pena, tá? Dentro desse mundo aqui. O que existe justamente essa questão assim, de uma intenção por trás, de uma estrutura por trás, de uma ecologia sustentável no processo todo, né? Que proporcione, que possibilite que os alunos se deslocar, estar presente. Então, mas com certeza, o que a gente faz no longo prazo, e aí entra uma coisa que, por exemplo, no meu coração eu tenho isso para futuro, quando tu falou do que eu tenho de novidade, eu não tenho de novidade, então, no meu coração para futuro, só que, como eu te falei, eu sigo uma lógica meio que natural, mas eu sei que de alguma maneira estamos caminhando para isso, é ter uma escola justamente, uma escola de oratória. Formato academia de comunicação e de oratória, aonde ali sim a gente possa ter um ambiente voltado para isso, sabe, uma sala de aula, uma secretaria, uma estrutura mínima, aonde a gente tem aí as condições de dar treinamentos, porque tem uma diferença de uma palestra, tem a diferença de um workshop, tem a diferença de um treinamento, tem a diferença de um curso, tem a diferença de uma formação para cada, para a gente poder dar uma coisa mais completa, com um prazo mais estendido, que aí nós estamos trabalhando não só questões não só questões de dar conhecimento, mas você está formando de verdade uma escola. Quando eu falo de escola, você está formando pessoas que saem dali não só com informação, com conteúdo, mas saem dali com uma cultura de venda, uma visão diferente de venda, né? Que você trabalhado lá nas suas profundidades, digamos, nas suas profundezas. Né? Então eu tenho essa para futuro, né? Quem sabe, né? Tudo se encaminha. Olha, pessoal. E Recife é o endereço. Nós vamos montar esse negócio aí. Se prepare que vem novidade 2024 aí. As empresas que tiverem querem Daniel. Vale muito a pena seguir esse cara no Instagram. Vale muito a pena participar do treinamento dele. O Instagram dele é @DanielCoach. Tomás Coach. @Daniel Tomás Coach, né? Vai lá, segue o cara. Amanhã ele está no Sebrae, no sábado, no Impacto, né? Então, assim, procura ele, vai lá no feed, na mensagem dele lá no Instagram, fala com ele, procura como é que é a próxima turma, que vale muito a pena e eu garanto e eu aconselho fazer, todo profissional deveria fazer, porque vale muito a pena, o cara é uma ciência. Daniel, meu irmão, muito obrigado por você ter vindo. É um prazer ter você aqui no nosso podcast. E vamos marcar para a gente fazer mais coisas, abrir mais esse trabalho que está aqui em Recife, para você não sair nunca mais daqui. Eu que agradeço o convite. Cara, tem uma das coisas que a maturidade me trouxe é uma
uma capacidade seletiva. Hoje eu sei exatamente com quem me ligar e com quem não me conectar. Então é um cara que, no primeiro momento, quando meu coração se conectou com o teu, é um cara de visão, um cara inteligente, um cara de verdade, humilde. E, cara, assim, é um prazer, conta comigo. Olha, para essas coisas aqui e pro churrasco é só chamar. E ele é colunista da revista, também da nossa revista Performance, né? Exatamente. E quem não tiver, vai lá no meu Instagram, ou vai no Instagram dele, pede para receber a revista. É de graça, não paga nada, tá? E tem todo mês a coluna de Daniel lá, super inteligente, falando de tudo. O homem é fantástico no que fala, no que faz, tá? Gente, obrigado e até o próximo podcast. Valeu!